Eu tenho dito que a cada mentira que vierem aqui falar, eu vou falar 10 verdades sobre aqueles que vêm aqui com má fé, muitas vezes, e espalhando inverdades para ser elegante. Eu digo isso, senhor presidente, pelo seguinte: eu não vou me meter a falar de economia porque não sou versado na área. Vou apenas apresentar alguns recortes que saíram dos manuais e dos relatórios contábeis do Tribunal de Contas, dessa casa e mesmo na imprensa. Aqui foi falado que a presidente foi espalhado alguns mitos de que a presidente afastada era uma gerentona que tinha capacidade gerencial. Esse era um dos mitos sobre ela. E que todos os outros presidentes se comportaram da mesma forma na economia e que os números eram iguais e que a presidente está sendo injustiçada. Então, vou mostrar para a câmera, para todo mundo ver. Esse é o gráfico que mostra como vinha se comportando o superávit antes da presidente. Vejam bem que o Brasil tinha um superávit e aqui, após Dilma, cai substancialmente o gráfico e vai para menos 111%. Isso aqui são números que eu não inventei, são números que estão aí para todo mundo ver. Isso aqui é o superávit no governo da presidente Dilma. Essa tabela aqui, senador Dário Berger, essa tabela é a tabela, esse gráfico é o gráfico da dívida pública. Esse aqui é a figura que mostra como se comportou após a presidente Dilma subir no poder. Isso aqui é um gráfico. Em 2014, a dívida acontece isso. É importante esse gráfico aqui porque diziam-se que aconteceu isso por causa da crise econômica. Por causa da crise econômica, que a crise econômica era a origem de todos os problemas do Brasil, a crise econômica internacional, a crise econômica de 2008. Eu remeto aqui as palavras de Paul Krugman, aquele economista que tinha previsto a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Quando chegou a crise ali, que todo mundo estava gastando bilhões para sanear o seu sistema financeiro, Paul Krugman disse: o Brasil vai passar incólume porque saneou o seu sistema financeiro por uma bagatela, menos de 5 bilhões de dólares. Estados Unidos gastou trilhões e outros países também para tentar se livrar da crise de 2008. O Brasil não foi afetado por aquilo, e quando foi afetado muito pouco, portanto, não teve impacto nenhum. Então, a crise, é bom que se diga, a crise é coisa nossa, brasileira, daqui, essa crise que nós estamos passando. Essa história de dizer, olha, todos os países estão em crise, não é verdade. Aqui vizinho, o Paraguai está crescendo a números exorbitantes. Tanto é que boa parte do nosso parque industrial está indo, sabe para onde? Para o Paraguai. E eu cito aqui algumas empresas de renome. Riachuelo, por exemplo, está no Paraguai. No estado de Mato Grosso, que não tem uma tradição industrial, as empresas estão indo para o Paraguai. Então, morramos de inveja. O Paraguai está nos dando lição. Então, capacidade gerencial, derrubado. Esse mito está detonado. Se fosse naquele programa que passa na televisão de detonação do mito, esse mito estaria derrubado completamente. Mas começam novamente as mentiras, de que há poucos dias dizia, olha, o presidente Temer vai acabar com o SUS, com a Bolsa Família e com todos os programas sociais. Pois bem, o presidente Temer acaba de anunciar um aumento de 12,5% para o Bolsa Família. Ele acaba de fazer uma renegociação com o Estado. O que eu vi aqui agora há pouco? Que ele está montando um pacote de bondades. A semana passada estavam aqui gritando que ele queria acabar com o Bolsa Família. Quando ele resolve aumentar
disse que era um pacote de bondade. A própria presidente afastada já disse que queria fazer isso. Mas continua senador Dario Berger criticando o ministro José Serra, de que ele está fazendo uma política externa baseada nos interesses norte-americanos. Eu digo o contrário. O ministro Serra está fazendo uma política econômica ou uma política externa baseada nos interesses do Brasil. Sabe por quê? Porque até poucos dias a política externa nossa aqui se chamava bolivarianismo. Servia aos interesses de todos menos do Brasil. E quando ele propõe o debate sobre o Mercosul, é um debate correto. Acordos bilaterais estavam sendo feitos já por outros países. Saiu uma senadora aqui da tribuna e disse que se começar a discutir o BRAST, né, a saída do Brasil do Mercosul, os países vão fazer acordos bilaterais. Já estavam fazendo. O único que estava cumprindo esse acordo aqui era o Brasil. Eu já tinha dito por várias vezes, esse acordo, esse Mercosul, não estava favorecendo ao Brasil. Então, cabe sim discutir. Parabéns para o ministro Serra, parabéns para o presidente Temer. Referente aos Estados Unidos, Ronald Reagan certa vez disse: entre países não existe amizades, entre países existem interesses comerciais. Então não tenho nada contra Estados Unidos. No início do século passado, as duas economias, a brasileira e a norte-americana, praticamente se equiparavam. Em que momento que os Estados Unidos disparou e virou essa potência e o Brasil ficou para trás? Culpa dos norte-americanos? Não. Nós temos que fazer o nosso dever de casa e não olhar para os outros. Essa história de imperialismo, essa história de querer jogar a culpa para os outros, não justifica as nossas mazelas. Temos que buscar saídas, temos que fazer um país grande, sem complexo, sim, de vira-lata. Esse, sim, é complexo de vira-lata, achar que os nossos problemas são responsabilidade dos outros. Remeto aqui um provérbio norte-americano que diz, resolva o seu problema. Nós precisamos resolver os nossos problemas. Tem sido de forma muito constante, como um pingo d'água aqui, dizendo que no Brasil, que o Michel Temer está com a política entreguista e que quer entregar o pré-sal e acabar com a soberania brasileira e tudo mais. Senador Dario Berger, onde é que está o pré-sal? Onde é que está esse petróleo todo do pré-sal? Está lá no fundo. O que foi proposto aqui é tão somente liberar a Petrobras da obrigação de ter que participar de todos os poços. Aliás, tiram uma trava da Petrobras, está se querendo ajudar. Mas aí o discurso ideológico e o discurso para tentar destruir o outro lado vem à tona toda hora. Legítimo, talvez, num raciocínio da politicagem, mas não é verdade. E não faz bem ao Brasil. Foi feito um discurso essa semana aqui, extremamente nacionalista, que estão querendo acabar com a soberania nacional porque vão abrir 100% do capital, vão abrir para 100% ao capital estrangeiro a aviação brasileira. Bem, primeiro sobre a aviação brasileira, nós temos um sério problema, aliás, problemaço, porque nós não temos praticamente, eu moro no estado de Mato Grosso, interior desse Brasil, e nós não temos praticamente como usar a aviação, porque não temos infraestrutura, não temos linhas regulares, não existe regularidade, não existe qualidade. É um desafio, então nós precisamos falar sobre aviação, sim. Precisamos falar sobre abertura de capital. E fez certo o presidente Temer em não abrir totalmente agora ao capital estrangeiro para discutirmos e fazermos um processo robusto. Mas já tinham antecipado tudo. Agora eu quero lembrar, e onde que está a mentira? A mentira está pelo seguinte, foi colocado como se fosse Michel Temer que tinha mandado a medida provisória. Quem tinha mandado a medida provisória tinha sido a ex-presidente Dilma, que tinha mandado com 49%. No meio do caminho, um deputado fez uma emenda para que fosse aberto 100% ao capital estrangeiro. Mas fizeram um pandemônio aqui. Então, o objetivo é só desconstruir, destruir. E é difícil quando se faz política dessa forma. Inclusive, a ex-presidente foi por diversas vezes sabotada, porque em busca do discurso fácil, em busca do discurso demagógico, sabotaram até o próprio governo.
Também estão falando aqui sobre privatização, como se fosse o Michel Temer que tivesse inventado privatização. O governo do PT fez várias privatizações, embora com medo, com medinho, vamos fazer um regime híbrido aqui, que acabou sendo uma condução muito ruim, sendo uma solução muito ruim. No meu estado, por exemplo, o senador Dario Berger inventaram a história de uma privatização híbrida, a parte que competia às empresas privadas, eles fizeram, era uma rodovia, duplicaram, e a parte que competia à União duplicar, não duplicou e virou uma bagunça, a população está pagando pedágio e não tem a estrada duplicada. Esse foi o resultado daquele negócio, privatizo, mas não privatizo, e ficou, eu chamo privatização envergonhada. Então, é um discurso que quer repartir o país, direita, esquerda, pobre, rico, negro, branco, isso não ajuda ninguém. Para a pessoa que está nesse momento desempregada e passando fome, ela pouco quer saber de história de direita, esquerda, Marx, Engels, ou Ricardo, ou David Ricardo, ou Adam Smith, ela não quer saber nada disso, ela quer o emprego dela. Tenho visto aqui alguns senadores estufar o peito e dizer, é o neoliberalismo. Eu, até agora, senador Dario Berger, eu não sei o que é neoliberalismo. Se o senhor procurar um autor que escreveu um livro ou 2 linhas sobre neoliberalismo, sobre essa teoria, não existe essa teoria econômica. Mas falam aí pelas ruas. E eu me lembro, eu faço aqui uma meia-culpa, essa gente é assim mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que eu fui cooptado uma vez, recém-chegado para fazer um protesto em praça pública contra a globalização. Até hoje eu tenho vergonha, senador Dario Berger. Veja só, fazer um debate um protesto contra a globalização. Veja se isso é possível. Mas continua assim, e chegaram à presidência. E o resultado foi esse, não poderia ser diferente, porque o debate é raso. O entendimento de mundo e de país é na base do entendimento rasteiro. Agora está falando o seguinte, que se fosse para pegar a regra Temer-Meirelles, a educação ia estar não sei que jeito, a saúde ia estar não sei que jeito. Sabe o que esse pessoal pensa de economia? Pensa igual uma lenda que se conta, eu não sei se foi Gengis Khan, mas foi um desses malucos, que tomou o poder e chegou em determinado momento, venceu todos os seus adversários e um assessor chegou e falou, bem, comandante, precisamos falar sobre a economia. Ele falou, que economia? Temos a Casa da Moeda. Temos a Casa da Moeda, vamos imprimir dinheiro e dê para o povo. Acontece que não funciona assim. E essas pessoas parecem que entendem de economia assim. Gastos sem limites. E por coincidência entra agora no plenário o senador Cristóvão Buarque, que toda a vida falou sobre limite de gastos. Sobre limite de gastos. E há poucos dias ele me dizia, quem não tem limite de gastos não tem prioridade. Porque ele acha que dinheiro dá em pé de árvore, gasta o quanto quer. E concedo com muita honra uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Medeiros, eu estava assistindo o seu discurso antes de chegar aqui e vim correndo porque eu queria dar uma parte mais longa até, sobre diversos dos assuntos que o senhor tem falado. Vou me concentrar nesse, dos limites de gasto, senador Dario. Não tenha dúvida que se o Brasil tivesse uma regra como essa, da PEC, que regula o limite de gasto, o teto, desde 88, o Brasil estaria muito melhor, inclusive politicamente. Essa casa aqui, se tivesse que ter debatido prioridades, colocar dinheiro aqui, tem que tirar daqui, era outro clima de debate, de propostas. Mas nós nos acostumamos ao longo do tempo com a irresponsabilidade. Oferecemos tudo a todos, como o senhor estava dizendo. E, no fim, quem paga a conta? O país inteiro, as próximas gerações, sob a forma da dívida, que tem que pagar, sob a forma da inflação, que rouba. Nós inventamos
no Brasil, na política, a ideia de que não precisa respeitar a aritmética. Você coloca 2 bilhões para um determinado gasto, 3 bilhões para outro gasto, mas só tem 4. Aí você diz 2 mais 3 igual a 4. 2 mais 3 igual a 5. Se não tiver 5 para pagar o 2 mais 3, vem a inflação. A inflação é simplesmente dizer, a partir de agora, 5 só vale 4. Mas, senador Cristóvão, é porque o senhor não contava com as pedaladas. É isso. As pedaladas são forma de você dizer 2 mais 3 igual a 5, porque a gente joga para o ano seguinte. Porque a gente não paga agora, mas vai ter que pagar depois. Como qualquer pessoa, quando pega dinheiro emprestado, tem que pagar. O teto vai trazer a realidade para o debate político na hora de fazer o orçamento. As pessoas estão vendo a vantagem disso para não ter inflação. Mas mais importante é a vantagem disso para formar a cabeça do brasileiro. Ontem eu recebi, senador Telmário, uma quantidade de estudantes aqui. E eles vieram dizer que com esse teto vai faltar dinheiro para a educação. Não vai poder aumentar os gastos para a educação. Eu disse, claro que vai poder aumentar, aí vai ter que tirar de algum lugar. Mas isso não deu certo. E aí eu disse para eles, estava presidente da Uni comigo, até aqui, se eu quisesse colocar mais 20% para a educação, vocês apoiavam, né? Agora eu vou botar 20%, quero que vocês apoiem. Mas eu quero que vocês apoiem também o lugar de onde eu vou tirar esses 20%. Está entendendo? Agora, esse é o problema. Nós, chamadas esquerdas, não queríamos brigar para tirar de ninguém. Queríamos dar. E geramos esse caos da irresponsabilidade que a presidente Dilma nos deixou. Por isso eu considero fundamental esse projeto do teto. E lamento que tenhamos demorado tanto a descobrir que na política econômica 2 mais 2 continua 4. E 2 mais 3 somam 5. E se a gente quer financiar algo que custa 5 apenas com 4, nós vamos mentir, vamos gerar inflação, vamos gerar endividamento e, no final, tudo aquilo que se ganhou se perde. Como, por exemplo, aumentar salário de uma categoria além do possível. Quem não quer? Mas no ano seguinte vai valer menos por causa da inflação. Caímos no real, isso é fundamental. O seu discurso tem muitos outros pontos que merecem elogio, o meu, mas esse especialmente eu não queria deixar de falar. Essa ideia de que nós precisamos cair na real, na realidade. E a realidade é, não se pode gastar mais do que se arrecada, a não ser que tenhamos endividamento e emissão de moeda, como o senhor estava falando há pouco. Emitir dinheiro. Só que moeda emitida além de um certo valor é moeda falsa. Tem toda a característica de real, mas não vale o que está escrito nele. 10, mas só vale 9, porque teve 10% de inflação. Vamos aprovar, sim, essa proposta do teto e, a partir daí, vamos fazer a nossa guerrinha aqui de quem é que quer gastar numa coisa, quem quer gastar noutra, com aquela ilusão que dá para gastar tudo em todas as rubricas. E aí, para concluir, eu queria dizer, senador Dário, que um tempo atrás eu fiz um exercício que eu tinha o maior prazer. Eu ia nos colégios aqui em Brasília e levava um quadro com o orçamento como era proposto pelo governo. Eu não era senador, era professor. Colocava ali os gastos e aqui o valor e o total. Aí colocava uma outra coluna em branco, salvo o total embaixo. E era um exercício lindo com os meninos e as meninas das escolas. Dizer, olha, faça o orçamento como vocês querem, aqui, onde está em branco. Só não pode gastar mais. E aí eles saíam tirando de um lugar para outro. E eram debates lindos. Por exemplo, mas não podia aumentar mais do que o teto. Eu lembro de um, em Sobradinho, aqui perto de Brasília, em que os alunos aumentaram muito o valor para a educação. E eu perguntei de onde tinham tirado. Aí eu fui olhar, eles tinham zerado os gastos com as Forças Armadas. Para que Força Armada? Vamos tirar tudo e colocar em educação. Eu disse, o que vai acontecer com a Amazônia se não tiver Força Armada para defender
a nossa riqueza na Amazônia. É verdade. Aí voltaram a botar dinheiro para as Forças Armadas, mas não botaram tudo, botaram uma parte e saíram brincando. Eu fiz esse debate aqui durante algum tempo, em diversas escolas de Brasília, graças a uma ONG que eu tinha na época, Missão Criança. As crianças de Brasília, com aquilo que eu fazia, aprenderam a fazer orçamento e nós não aprendemos. Porque nós achamos que o total embaixo a gente podia aumentar, para atender a todas as forças que chegavam aqui nos pressionando para ter aumento de salário, para ter subsídios, para ter exonerações fiscais. E nós fomos concedendo, e o resultado é uma história de décadas de inflação, de uma dívida crescente. Eu sou francamente favorável a esse teto. Agora, se prepare, eu vou trazer aqui 20% a mais para a educação, mas vou dizer de onde tira e vão ver quem apoia. Se não apoiarem tirar de algum lugar, então a minha proposta não passa. Não tivemos força. Mas não pode prometer 20 aqui e 20 aqui. Não dá. 20 aqui nesse gasto, tem que ter 20 a menos em outros gastos. Chegou a hora da realidade, da gente ter que debater prioridades, palavra que a gente não imaginava, porque quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Um gasto só é realmente prioritário quando o outro deixa de ser prioritário. É isso que eu vi do seu discurso que me empolgou essa defesa, apesar de que tem outras coisas também que eu gostaria da gente falar, sobretudo o assunto do capital das empresas aeronáuticas, que eu fico satisfeito que tenha sido vetado essa ideia de 100%. Embora, talvez valesse a pena a gente fazer a diferença pelo tamanho da empresa. O senhor mesmo estava falando de dificuldade no Mato Grosso de ter empresas e voos. Podia ser, permitir até 100% do capital estrangeiro, desde que para pequenas empresas locais, que só funcionassem na região, de tal maneira que ali atraíssemos capital de fora. E a gente sempre pensa em capital americano. Não, capital hoje é internacional, vem de países da Europa. Coreano, russo. Russo. Estão comprando time de futebol? Por que não podem comprar uma empresa pequenininha? Agora, colocar nossas grandes empresas 100% na mão do capital estrangeiro realmente é perigoso. Qualquer crise que houver no mundo, para evitar gasto, eles fecham a nossa empresa, vendem nossos aviões, que são deles. Mas eu acho que pequenas empresas que não ameaçam a segurança nacional podiam ter 100% do capital estrangeiro. Talvez valesse a pena a gente tratar desse assunto. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência sempre trazendo uma luz nas trevas de Brasília. Senador Dario Berger, sem querer me delongar, há pouco tempo, não tem nem um ano, quando se avizinhava a crise política, o senador Cristóvão Buarque, quase como um atalaia aqui nessa tribuna, ele avisava, tanto economicamente quanto politicamente, ao governo. E sem má fé, sem joguinhos, sem manobras. E quantas vezes ele falou aqui, alertou, alertava, não foi ouvido. Certa vez ele chamou um grupo de 9 senadores aqui e falou, olha, a política brasileira está caminhando para um fla-flu, que não ajuda e não aponta uma saída. Nós podíamos buscar uma saída. Que tal a gente conversar com a presidente? Os 9 senadores toparam. Ele marcou uma agenda no Palácio do Planalto, atravessamos a rua e fomos. Fomos recebidos, eu não sei se pelo 3º secretário do ministro. Nem o ministro recebeu, muito menos a presidente. Quando foi semana passada, recebi um convite para ir jantar no Alvorada, senador Cristóvão Buarque. Educadamente declinei, porque eu acho que o momento de jantar no Alvorada não é agora. Era naquele momento. 9 senadores, senador Dario Berger. A presidente, nem o ministro recebeu. E não estava indo lá, o senador Cristóvão não estava indo lá para pedir a Petrobras, pedir a Itaipu, não. Ele estava indo lá, sabe fazer o quê? Propor um grande pacto pelo Brasil. Um grande pacto, uma saída. Poderia não ser ouvida ou colocada em prática, mas o governo poderia ter ouvido. Esse é o senador Cristóvão Buarque e a forma como ele tem se comportado.
Não me canso em elogiá-lo porque ele é um espelho que serve tanto para o governo. Eu digo sem medo de errar, senador Cristóvão. Todos lhe admiram aqui na casa justamente pela honestidade de propósitos com que Vossa Excelência faz o debate político. Vossa Excelência combate os argumentos por vezes, mas não odeia e não ataca o dono dos argumentos. Isso serve de espelho para todos nós na política. Então, quando Vossa Excelência alerta sobre a economia, não é de agora. Há quanto tempo vem Vossa Excelência avisando? E aí acontece o que ele falou que ia acontecer. E aí criam falácias, senador Dario Berger, que foi desvio de finalidade de Eduardo Cunha, que é o golpe de não sei o quê, que é os Estados Unidos. Não. Foi a ingerência. Foi a falta de cuidado com a administração. Os números não mentem, estão aqui. E, para finalizar, senador Dario Berger, nós estamos na comissão de impeachment, praticamente finalizando, saiu uma perícia. Fizeram a perícia, a defesa fez a perícia e foi feita a perícia pela comissão aqui do Senado. A perícia testou tudo que o manual, tudo que a peça do Tribunal de Contas tinha falado sobre os crimes de responsabilidade da presidência. Mas saíram doidos gritando, dizendo que a perícia do Senado tinha inocentado a presidente. Não. A perícia não cabia dizer se havia dolo ou não. A perícia não cabia dizer se tinha assinatura da presidente ali ou não, porque não havia como ter assinatura da presidente, porque o crime das pedaladas foi igual a você utilizar o cartão de crédito, além do limite, a utilizar o limite do cartão de crédito e não pagar. Foi isso, a presidente simplesmente deixou de pagar. Então não tinha como ter a assinatura dela. Agora, o ato é dela. O Plano Safra, ele é feito com pompa e circunstância, um ato jurídico perfeito, com presença de ministros, de parlamentares, e a presidente lança o Plano Safra. É um ato de governo. Nós não estamos na Inglaterra, onde a rainha da Inglaterra pode fazer cerimônias, mas quem responde administrativamente é o primeiro-ministro. Não, nós estamos diante de um regime presidencialista e a presidente é responsável por seus atos. Nós estamos julgando isso. Agora, a presidente, nesse momento, sai por causa de atos do seu governo. Então, finalizando, senador Dario Berger, todas essas falácias, todas essas mentiras que estão fazendo aqui, é o seguinte, eu já percebi da seguinte forma: se o Temer ri, ele é criticado aqui porque riu. Se não ri, ele é criticado porque não riu. Esse está sendo o discurso que eu estou vendo aqui. É um discurso que tem apenas uma estratégia: desconstruir. E eu já vejo que começa a ser um discurso quase que de ódio. Sabe por quê? Porque surge uma luz no horizonte. As pessoas já começam a ver que a economia começa a ganhar credibilidade mundo afora. Os indicadores já começam a sinalizar. E isso eu sinto que irrita. A competência irrita. Eu sinto a irritação que as pessoas têm ali na comissão contra a doutora Janaína Pascoal e contra o nosso relator, o senador Antônio Anastasia, porque a competência, ela realmente às vezes irrita aqueles que não querem que tenha sucesso. Então, quero agradecer Vossa Excelência pela tolerância com o tempo e dizer que cada vez, para cada mentira que vierem dizer aqui, eu virei aqui à tribuna dizer 10 verdades. Muito obrigado.